oposição ao governo Lula protocolou na noite de ontem o pedido de CPMI para investigar as fraudes envolvendo o INSS e o desconto irregular na folha de aposentados. A oposição ao governo Lula protocolou na noite de ontem o pedido de CPMI para investigar as fraudes envolvendo o INSS e o desconto irregular na folha de aposentados. O requerimento foi apresentado com 259 assinaturas, sendo 36 senadores e 223 deputados federais, número superior ao mínimo exigido. A instalação da comissão ainda depende do aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Metade das assinaturas veio de partidos com ministérios no governo, leia-se Centrão. Os 6 partidos com ministérios que contribuíram são União Brasil e PP, que formam agora uma federação, PSD, de Gilberto Kassab, Republicanos de Tarcísio de Freitas, MDB de Michel Temer e PSB. PSB é o partido do próprio Geraldo Alckmin. Sim. Juntas, essas legendas controlam 12 ministérios na esplanada. Por outro lado, nenhuma das assinaturas é de congressista do PT, partido de Lula Lelé. Segundo o levantamento feito pelo jornal O Globo, os registros da Câmara e do Senado sobre a tramitação das medidas provisórias e leis sobre INSS não deixa dúvidas de que parlamentares de partidos de esquerda, que antes eram oposição, fizeram um esforço concentrado para derrubar trechos de medidas provisórias e de decretos do governo Bolsonaro. Essa movimentação da esquerdalha ampliou os prazos para entidades associativas fazerem os descontos das aposentadorias e também relaxou os controles. No final das contas, o Palácio do Planalto acatou um acordo costurado pelos líderes do Congresso e não vetou as emendas propostas pela oposição, que eram os partidos de esquerda e que tinham sido incluídas no texto. Quando as emendas da oposição foram aprovadas no governo Bolsonaro, o deputado Carlos Veras, do PT, disse que essa seria a salvação dos aposentados. Vale destacar que Carlos Veras é irmão de Aristides Veras, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, a associação que mais recebe dinheiro dos descontos, sendo 426 milhões de reais só em 2023. Enquanto o líder do PT na Câmara, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, diz que a crise está resolvida. O governo diz que vai ressarcir aos descontados indevidamente os valores, não se sabe como. É patente e gritante o fato de que o sindicato, que tem como vice-presidente o irmão de Lula, Frei Chico, que de Frei não tem nada, ainda está fora do radar da Polícia Federal. E a pergunta também que fica é: será que ao sindicato do irmão do Lula, os aposentados e pensionistas não serão ressarcidos, já que não são investigados? E aí, Arthur? Boa pergunta. Pavinato, esse tema é muito grave e ele vai ter tudo a ver com a eleição ano que vem. Por isso que essa CPMI ela é importante, porque ela não vai dar em nada, mas ela vai manter o assunto em pauta. Vamos lembrar, ano que vem o governo vai ter várias barreiras para ganhar. Se o TSE deixar. Exato. Vai ver que o tema vai ser proibido pelo TSE ano que vem, né? Vai ter a questão da inflação de alimentos, vai ter a questão do PIX, que o governo quis monitorar, mas o roubo de velhinhos é a grande arma da direita para derrotar o governo no ano que vem. É um assunto que precisa ser mais investigado, certamente tem outras irregularidades e, portanto, a CPMI é muito importante para manter o assunto vivo. Porque o governo quer falar, não, a gente vai reembolsar e quer enterrar o assunto. O assunto não pode ser enterrado. E aí, Jeff? Sabe qual que é a verdade desse negócio do INSS? Como que foi descoberto? Que agora como dizia Pilatos a Cristo, que est veritas? Ou se ele disse em hebraico, Memaharemet,
Olha, pavinato é cultura, gente. Pavinato é cultura. É agro, é água. Ó, foi assim, ó. O que acontece? Eu falei com os advogados previdenciários, Pavinato. Funciona assim. O velhinho, o pensionista, o aposentado, o senhor, a senhora, o trabalhador, ia no banco, pegava o extrato bancário e via o desconto no extrato bancário. R$30, R$60, R$99, R$200. 400. Quem que veio aqui essa semana falou que a mãe teve R$400 descontado? É verdade. A semana passada alguém veio aqui de convidado e falou que a mãe teve R$400. É dinheiro, é muita grana. E aí o que acontece? Ia um advogado e o advogado começava a entrar, os advogados começaram a entrar com ação na Justiça Federal de primeiro grau, que é a Justiça Previdenciária e a Justiça Federal. Chegou num momento que o juiz olhou e falou assim, são 30 mil ações judiciais pedindo reembolso desses descontos indevidos. Foi a Justiça de primeiro grau que mandou oficiar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para que investigasse. Então não foi nível governo Lula. Vocês acham que o governo Lula ia querer um escândalo desse um ano da eleição? Foi por isso que esse caso veio à tona. Estima-se que são mais de 30 milhões de lesados. 30 milhões Fora de o crédito lesadas. consignado. Fora o crédito consignado, você consignado. chegar no banco, Então não filho. foi o governo Lula que quis a investigação, tanto que o Lula falou que não tem pressa nela, né? Mas você viu que eles estão fazendo fake news, né? A Ana Paula abriu, ela tem um aplicativo da Previdência. Foi verdade. Aí eles pesquisam. Eu recebi dos meus seguidores. Seguimores. Ah lá, já Meus tirou a seguidores. credibilidade da história. Mas eu Não, vou contar é que ela um- é um recebeu, esse é contribuinte. o aplicativo. A Ana Paula recebeu, viu? Eu Recebeu não um sei, trem? A Ana Paula eu não garanto muito, não. Um trem. O trem era o print da tela do celular no aplicativo lá Do meu INSS. do meu INSS. Aí a pessoa, o idoso, ele vai perguntar se teve algum desconto indevido. Aí fala se teve ou se não teve, aí vem a mensagem do governo. O governo descobriu e está trabalhando para não sei o quê. Eu não, Não, lembro não o que é tá bem escrito assim, lá. não. Mas o governo está fazendo propaganda política. Não está é- fazendo fake news. O aposentado não vai perguntar, não. Eles estão... E eu vi um jornalista, não sei se foi da Globo, da CNN, falando isso, inclusive, num dos vídeos, quando o Nicolas soltou o vídeo... Aí, ó o que vem escrito, ó. Fique tranquilo. Nenhum desconto foi feito em seu benefício. Né? A mensagem de ontem que a Ana Paula Sim. compartilhou com a gente, um aposentado printou, né, a tela Que ele recebeu. do app dele e está escrito assim: o governo federal, ou seja, a polícia do governo federal, a CGU não é do governo, ela controla o governo, a justiça de primeira instância que a acusou. O governo, olha a fake news, o governo federal descobriu a fraude. O governo descobriu a fraude dos descontos associativos não autorizados e seguirá trabalhando para proteger você e seu benefício. Por que o irmão do Lula? Por que o irmão do Lula não está nesses trabalhos? Olha aí a propaganda. Se isso não é propaganda eleitoral, eu não sei o que é. Não, teve um jornalista, não sei se foi na CNN ou na Globo, falando exatamente isso, quando o vídeo do Nicolas, esse terceiro, estourou novamente e que o governo fez uma força-tarefa para rebater o vídeo do Nicolas, ele disse assim, por que o governo não manda mensagem direto para os aposentados e pensionistas? Porque ele tem esse cadastro, ele tem como mandar no aplicativo a mensagem direta. E é o que eles estão fazendo, eles estão mandando a mensagem direta sem pedir. A ideia é boa, só que para a todos. informação é falsa. Mas está confirmado? O Eu governo não está sei, fazendo isso? eu não sei, porque eu pedi para a equipe, como nós estamos sem equipe, ninguém olhou, né, checar isso aí. Mas o fato é que isso não difere do discurso adotado pelos deputados do PT, tanto nas redes sociais quanto no plenário. Isso não difere do discurso do próprio Lula. Então, assim, não é uma coisa que está se dizendo que o governo está fazendo e a gente não sabe se é verdade. A gente não sabe se é verdade, se é o conteúdo do print, se foi mandado mesmo pelo governo. Mas o Lula, a Janja, os deputados, a Gleisi, o Humberto Costa, no ex dele, na semana passada, ele postou exatamente isso, só que num tom um pouco mais agressivo. Então, assim, o conteúdo Fizeram é o que vários vídeos tentando rebater o vídeo do Nicolas. Agora, é incrível, porque eles querem fazer a população acreditar e Deixa eu perguntar, o vídeo do Nicolas já passou Ainda Estou Aqui?
Olha, eu vi 132 milhões a última vez de visualizações. Hein? Se somar todos os vídeos que a esquerda fez para tentar corrigir isso, daí não consegue. Não deu 4%. Ainda estou aqui. Mas, Paves, tem um detalhe. Com todo Sabe o que respeito, o irmão do, sabe o que o irmão do Lula falou pro aposentado? Ainda estou aqui. mas Paves... O desconto do Sintag é o desconto ainda estou aqui. Com todo respeito, o dado concreto que se pode utilizar para mostrar o que eles estão fazendo foi apresentado aqui pelo Jeffrey. Por qual razão? Porque ele trouxe o dado concreto de como a porcaria foi colocada para a sociedade brasileira. A transparência se deu por esses atos do judiciário, que começa pela primeira instância e se assustaram. É essencial. Mas esse é que é o ponto. Porque a partir daí não tem como você questionar. Porque isso demonstrado, comprovado, apresentado, diz, olha, acabou. Qualquer coisa que o Lula apresentar e a sua galera é fake news. E não é nem que eles estão se defendendo, eles estão desvirtuando e estão mentindo sobre a realidade. E o vídeo do Nicolas ele é verdadeiro. Sim, é absolutamente verdadeiro. E tem um detalhe, o Nicolas ele tem muito cuidado, ele está dando aula de comunicação. Porque ele tem muito cuidado nas afirmações que ele faz. Não tem nenhuma afirmação que ele faz nos seus vídeos que não pode ser respaldadas e demonstradas empiricamente. Por isso que ele está fazendo sucesso, tem a credibilidade que ele tem. É a credibilidade. Tenho falado com advogados, faz 5 anos que os advogados estão entrando com essas ações pedindo Ele assiste Faroeste, né, bicho? Ele assiste Faroeste. É a diferença do CV Globo News e ver o Faroeste. Que, olha só, essas associações e esses sindicatos que receberam os valores desviados já não tem mais R$1 nas contas bancárias e não tem patrimônios a prender. Os advogados não estão conseguindo encontrar patrimônio dessas associações e sindicatos, nem valores nas contas, porque a juizada de primeiro grau deu a caneta. Bloqueie conta. A juizada, como eu falei, o judiciário Já tem juiz sumiu o sério. dinheiro. Não tem nada nessas contas. Agora, no sindicato do irmão do Lula a gente não sabe, porque daí impediram que fosse bloqueado. Mas a parte, esse é o momento em que você teria que ter uma ação da justiça exatamente para apreender e prender esses indivíduos. Porque você Da tem que justiça não, identificar. do Ministério Público. Do Ministério É o Ministério Público, Público. que seja, vamos colocar Esse tudo. papel é do Ministério Público. É ele que cuida do interesse coletivo. Perfeito, mas para mim aí vem um dado, que eu acho que é o significativo. Você só pode ter 5 CPIs em cada casa simultâneas e 5 do Congresso. Porque a CPMI, ela é do Congresso. Sim. Qual é o problema que a gente tem? Essa CPMI vai depender do Alcolumbre. Porque é o Alcolumbre que vai ter que pautar, porque ele é o presidente do Congresso, além de ser presidente do Senado. O problema todo é, como o Arthur falou, realmente, independentemente de dar em alguma coisa, o objetivo da CPMI é trazer fatos concretos que possam ser usados. Aí a gente sabe que 90% vai chegar no TSE e vai dizer que não pode falar durante as eleições. Mas os 10% que vão sobrar, que eles não vão poder impedir tudo, poderá ser utilizado nas propagandas e nos discursos e nos programas de governo daqueles que são da oposição. Eles vão poder fazer isso. Independentemente do problema, é o GEP. Mas se eu chegar agora e perguntar para a Janja qual é o melhor programa, ela vai saber responder? Ela sabe. Ela provavelmente sabe. Agora, a questão toda é que você, com isso daqui, você É o Brasil tem como no ar, montar... né? Aquele que viaja. Pergunta se é o em Cascavel. Mas olha, sabe qual é o detalhe que você pode utilizar, Jeffrey, em termos de programa de governo? Porque aqui você pode pegar aquilo que foi destruído com esses indivíduos, fazer uma proposta de como controlar os sindicatos, como você vai trabalhar com a Previdência, como que você vai trabalhar com a remuneração dos funcionários públicos, como que você... Ou seja, você tem como fazer um programa de governo inteiro em cima dos absurdos que foram cometidos aqui. Você pode partir daí. E é hoje o elemento mais importante para o governo Lula, porque é o que pode derrubá-lo. A CPMI ou CPI do 8 de janeiro, da anistia, a pauta da anistia, isso se torna secundário para o Lula. Eu não me assustaria se eles viessem para negociar ao ponto de aceitar a anistia e retirar a CPMI do INSS. Porque além do CPMI do INSS, vai ter do desconto do empréstimo consignado. Isso para eles é que vai derrubar, porque não tem como eles segurarem. É piada falar que Bolsonaro estava patrocinando uma fraude para mandar dinheiro para sindicato que apoia o Lula, CPMI né? vai ficar na mão, o professor falou que essa CPMI fica na mão do Alcolumbre, né? Quem lembra a decisão do STF na pandemia?
O STF determinou, Barroso determinou a instalação da CPI da Covid, porque a Câmara conseguiu a maioria para a instalação. Barroso disse, CPI, CPMI, depende de critério objetivo. Maioria, não podendo, por conveniência, o presidente da casa não instaurar. Mesmo. Ou seja, se o Congresso conseguir maioria para instalar a CPMI do INSS, o Alcolumbre, com base nesse precedente, é obrigado Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Mas existe esse Eu tenho uma precedente. ideia. Pega todo mundo que assinou, vai lá no Congresso, ocupa uma sala e faz. Extraoficial. Porque nunca tem gente lá mesmo. Mas, Pavinato... Vai lá, vai numa sexta, faz de segunda e sexta. Mas, Faz de Pavinato, segunda e sexta, bicho. Tem um detalhe. Uma vez protocolado, não pode retirar a assinatura. Tira, Ou seja, tira, a tira! assinatura já está lá. O cara Tira! não pode. Ele não pode. Só tem um detalhe. Que aí é a tristeza que me dá, eu posso ser ofensivo. Mas aquilo lá, cada vez mais é uma casa de tolerância. Aquilo ali é um ambiente de prostituição. Apenas o que muda é o preço do programa. Por quê? O cara assinou. Agora, como é que você vai fazer? Você vai continuar ou não? Você vai Mas o que votar é agora ou isso? não? Aí vamos lá. Que e negociam. isso? É isso. Que isso? É isso. E o governo vai lá e paga. isso? Esse que é o problema que pra é mim. isso? Fabinho, só um dado interessante, né? O voto no Brasil é obrigatório até 69 anos, certo? A partir de 70 não é, ok? Sabe quantos eleitores tem acima de 70 anos? 10% do eleitorado. Que tal eles serem convencidos a irem às urnas o ano que vem, Legal. vítimas do roubo? Pô, isso é legal, meus cara. queridos, Legal. falando em vítima do roubo, Isso é propositivo. eu que não quero. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.